Então vamos começar. Vou começar pelo deputado Saulo, que aí ele vai colocar para a gente as questões principais do relatório. A gente já tratou aqui, inclusive com o deputado Sidney Leite, que é um outro membro desse grupo de trabalho que debateu a reforma tributária, que esse relatório inicial ele não trouxe detalhamento sobre como a Zona Franca será tratada, nem também de outras questões polêmicas nessa reforma tributária. Eu não sei nem se politicamente foi algo estratégico para que não se queimasse as possibilidades sobre esses pontos mais delicados, né, do que vai ter que se manter em relação à reforma tributária. Mas eu queria que o senhor colocasse para a gente quais são as principais linhas do contexto geral da questão da tributação nesse relatório que já está em encaminhamento lá na Câmara para ser votado. Então, Rosiane, eu vou, para responder a sua pergunta, eu vou contar uma história. A reforma tributária já é discutida no parlamento por quase 3 décadas. Tem 30 anos que é discutido, entra governo e sai governo, se fala da reforma tributária, algo que é muito importante para o nosso país. Na legislatura passada, foi instituída uma comissão para discutir a reforma tributária, que era a PEC 45, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que nasceu na Câmara dos Deputados para discutir sobre reforma tributária, para simplificar os impostos no Brasil. E aí ela cumpriu todo o prazo regimental, a exceção regimental, e chegou ao final, já no ano de 2022, não foi aprovado dentro da comissão um relatório. 2022, ano de eleição, parou-se a discussão da reforma tributária. Quando volta agora nessa legislação, o atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, decidiu que iria se constituir, ser criado um grupo de trabalho para poder revisitar tudo que foi discutido na comissão especial da reforma tributária, da PEC 45, para que inclusive os novos deputados da atual legislatura pudessem conhecer, né, tudo que foi discutido, tudo que já tinha de proposta, né, e também que fosse discutido novamente pontos que eram inclusive conflituosos referente à questão da reforma tributária, né. Esse trabalho começou lá no mês de março e eram 13 deputados que fizeram parte desse grupo de trabalho, dentre os quais 3 eram do estado do Amazonas: eu, o deputado Saulo, o deputado Sidney Leite e o deputado Adail. E aí foram feitas no grupo de trabalho audiências públicas, foram feitos vários debates, inclusive com governadores. O grupo de trabalho visitou ao CDE para poder discutir também com países que têm o IVA, que é esse imposto único, né? E ao final do grupo de trabalho, na semana passada, foi apresentado esse relatório com as diretrizes que foram discutidas ao longo desses 100 dias do grupo de trabalho, com as premissas básicas que nós iríamos seguir para a formatação aí sim do texto. Entendi. Né? Então, assim, o que foram as premissas básicas, e aí eu posso aqui, se você quiser que eu já adiante, eu posso, por favor, seguir. Primeiro, da reforma tributária, o que está sendo discutido é para que a gente possa ter um imposto único, né? Unificar os impostos, tanto os impostos federais, os estaduais e o municipal, para que possa ter a simplificação dos impostos no Brasil, né? E ficou decidido que nós vamos adotar um estilo IVA dual. E aí, quando eu falo IVA, é importante explicar também. IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vão falar IBS e vão falar CBS, que é tudo a mesma coisa. IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. No final, IBS, CBS e IVA é tudo a mesma coisa. Ficou decidido que nós vamos ter um IVA dual, 2 impostos. Um imposto que vai ser da União, o imposto que vai ser dos estados e municípios. Isso foi uma definição, isso foi um consenso dentro do grupo de trabalho depois de tudo que foi discutido. Então nós vamos ter 2 impostos no Brasil, referente a consumo, tá? Importante frisar. A mudança da onde vai ser arrecadado, que hoje é na origem do que é produzido, né, ou onde é prestado o serviço, e vai mudar para o destino. E aí isso é um ponto que para o estado do Amazonas é ruim, mas lá na frente eu vou te falar do que a gente está construindo. O outro é a criação do imposto seletivo, né? O imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O que é isso? É um acréscimo em cima da tarifa padrão de um imposto a mais, por exemplo, bebidas alcoólicas e cigarro. São produtos que, né, nocivos à saúde, e isso vai ter um a mais. Isso já existe, inclusive, no cigarro. E aí a ideia é que tenha um imposto seletivo, alíquotas diferenciadas sobre bens e serviços,
Isso também é comum nos países que têm imposto único, de você ter pelo menos 4 alíquotas, uma alíquota padrão, uma alíquota reduzida, uma alíquota zero e uma isenção. Né? Aí qual é a diferença de zero e isenção? O zero gera crédito na cadeia e a isenção não gera crédito. Então, assim, Acho que é o inverso. Acho que é o desculpa, inverso. Zero gera crédito. Não, zero não gera. Isento gera. E foram, né, elencados alguns no caso, serviços que vão ter aí uma alíquota diferenciada. Saúde, educação, transporte coletivo, público, aviação regional e produção rural. Que isso é para, por exemplo, a educação no Brasil. Já paga uma carga tributária muito baixa. Se você for para a alíquota padrão, vai subir. Então, para que isso não aconteça, vai ter aí as alíquotas diferenciadas para esses tipos de serviço. Também o cashback, né, que está sendo muito discutido e as pessoas têm muita dúvida disso, mas na prática o cashback é a devolução por parte dos impostos pagos para beneficiar famílias de baixa renda, né? Porque infelizmente nós temos essa distorção no Brasil. Mesmo imposto no consumo do produto que o rico paga, a pessoa de baixa renda também paga. Isso é um dos pontos que vão ser atacados na reforma. Um fundo de desenvolvimento regional, porque com o fim do imposto que é somente dos estados, ele visa compensar as perdas de concessão de benefícios fiscais do ICMS, né? Então vai ter aí um fundo, inclusive, para tratar também da redução das desigualdades regionais, e esse fundo vai ser financiado 100% pela União. Né, e o regime tributário diferenciado, ou regime tributário favorecido, que é um capítulo à parte, que entra na nossa Zona Franca de Manaus. Só vão ter 2 no Brasil. Um é o Simples Nacional, que é para as micros e pequenas empresas, e a Zona Franca de Manaus. Isso foi o que foi elencado dentro das diretrizes do texto da reforma, que agora nós vamos para a construção final do texto, que o relator já vai levar direto para aprovação na Câmara, no plenário. Ótimo. Então, essa explicação do deputado Saulo deixa a gente consciente que o que foi apresentado não necessariamente é um problema para a Zona Franca de Manaus. Não sei qual é a leitura do deputado Serafim, a gente consegue interpretar assim, porque aí há um convencimento, né, nos parâmetros que vão ser utilizados para o texto da reforma, de que a Zona Franca precisa ser tratada de forma diferenciada. E isso já virou um entendimento geral, ou não? Qual é o seu entendimento sobre isso? Veja, eu quero inicialmente, cumprimentando a todos e principalmente os ouvintes, não é que eu seja contra a reforma. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma, mas uma reforma que atinge os seus objetivos de forma mais rápida e sem tanta briga. E vou me fazer entender. Primeiro, qual é o grande problema tributário no Brasil? A litigiosidade. O Brasil tem, a Receita Federal, a Fazenda Nacional tem 4 trilhões de reais em litígio. Então isso é um número espantoso. Isso é um orçamento anual da União, mais do que um orçamento anual. Então, reduzir a litigiosidade. De que forma você reduz? A meu ver, e eu sigo aqui, o que eu estou dizendo não é uma ideia minha, eu apenas sigo um grupo de pessoas que atuam nessa área e que, como eu, pensam assim. Primeira questão, nós temos que uniformizar na União, nos estados e nos municípios, as regras do processo tributário administrativo. Hoje é assim, a União tem o seu processo tributário administrativo. Cada um dos 27 estados e o Distrito Federal também tem o seu. E cada um dos 5.700 municípios tem o seu. Isso é uma grande confusão. E eu não vejo, de parte da reforma tributária, uma resposta para isso. Então, se nós fizermos essa uniformidade, isso melhora muito, diminui muito a litigiosidade. É o primeiro item. O segundo, que a gente uniformizasse a legislação de ICMS. Ao invés de 27 legislações, teríamos uma única legislação nacional. Terceiro ponto, o ISS também teria uma única legislação valendo para 5.700 municípios. Por último, a unificação de PIS e de COFINS, que são semelhantes, não são iguais,
mas que são contribuições federais. Com isso, você teria simplificado em muito o nosso sistema. Porque, veja, meu caro Saulo, eu apenas por ter vivido em um outro momento, quando eu era prefeito, eu vivi esse mesmo debate. E o que aconteceu naquela altura? É que quando se avançou, os prefeitos se rebelaram, e agora eu vejo que não tem uma liderança de prefeitos de capital. Na nossa época tinha liderança primeiro do Serra e depois do Kassab. Hoje não tem essa liderança, você não tem um prefeito de capital com inserção nacional, com possibilidade de ser candidato a presidente da República. Não temos, isso é fato, eu não tenho nada contra ninguém, mas nenhum... Não tem ninguém com essa envergadura política. Não tem ninguém com esse peso político. Uma voz, né, Serafim? Uma voz. Como tinha o Serra, como tinha o César Maia, que era o prefeito do Rio de Janeiro, como tinha o que foi prefeito de Belo Horizonte, depois foi governador do estado, foi ministro de estado, só que me falha o nome, que os anos não passam em vão, então a gente vai se esquecendo dos nomes, embora eles sejam um fraterno amigo. Bem, mas o que acontece? Os prefeitos se rebelaram, aí de repente a CNM fez uma reunião de 5 mil prefeitos em Brasília, e os deputados terminaram não aguentando a pressão dos prefeitos. E tudo gerava em torno do quê? Que o ISS ia ser engolido pelo ICMS, que agora vai ser engolido pelo IVA, ou pelo IBS, ou pelo CBS. Quer dizer, a situação agora ficou pior ainda. Portanto, eu vejo o Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, dando as primeiras mostras, dizendo o seguinte: nós vamos nos rebelar, porque o Rio de Janeiro vai perder, a prefeitura do Rio vai perder. Então eu não sei se na correlação de forças, na correlação de forças, se realmente... Pimentel? Exatamente, Fernando Pimentel, que foi prefeito de Belo Horizonte, também é uma liderança nacional, depois foi governador de Minas. Quer dizer, nós não temos, mas o Eduardo Paes deu o primeiro grito. Daqui a pouco o prefeito de São Paulo, que quer se reeleger, também vai falar. Aí vem o prefeito de Belo Horizonte, aí isso começa a criar um problema, e daqui a pouco está todo mundo nessa vibe. Se a gente tem que ouvir os prefeitos do interior do Amazonas. Exatamente. Agora, o que eu sinto? Que talvez essa fase esteja vencida. E aí nós vamos caminhar para a reforma, como o Saulo colocou. Se superar essa fase de não haver a rebelião dos prefeitos, a reforma vai avançar. E aí eu temo a grande confusão que vai ser o IVA dual. Por quê? Porque aí os estados vão querer cada um ter a sua regra, e hoje eles não têm, a regra será federal, aí tem toda uma situação, mas vejo que dentro desse contexto, até agora a Zona Franca está preservada. E passa tranquilidade quando o Saulo, que fez parte da comissão, nos diz que terá ressalva em relação ao Simples e em relação à Zona Franca de Manaus. Como serão essas ressalvas é que falta definir. E eu creio que esse é o desafio que está colocado agora, principalmente para o Saulo, principalmente para o Adail e principalmente para o deputado Sidney Leite, que fazem parte da comissão, e em quem nós, amazonenses, devemos confiar, porque eles são pessoas comprometidas com o futuro do Estado e, obviamente, defenderão os nossos interesses. Muito bem. Agora, deputado Saulo, coloca para a gente o que nós podemos já entender como proposta para a Zona Franca de Manaus, que está sendo debatido neste momento na questão da reforma tributária. O que o senhor tem de informação? Referente a esse tema da reforma, eu digo, Rosiane, Thaís e Serafim, aos nossos ouvintes, que são algumas batalhas dentro dessa guerra. Né? E o nosso Estado, a gente é muito frágil por conta do número que nós somos, né, da bancada. Nós somos apenas 8 deputados federais, e por conta da fragilidade do nosso modelo de desenvolvimento, da nossa matriz econômica, a Zona Franca, que ela vive em cima dos incentivos fiscais. A gente viu aí, principalmente no governo passado, várias vezes a gente foi ameaçado e, enfim, e nós tivemos, inclusive, algumas perdas que não foram reparadas até hoje. A primeira batalha, que essa batalha nós conseguimos vencer, foi quando o presidente criou o grupo de trabalho que
conseguimos ter 3 deputados federais do Amazonas dentro do grupo de trabalho de um total de 13. Né? Eu articulei dentro da bancada do meu partido para ser o indicado, o Adail conseguiu a mesma coisa no Republicanos e o Sidney no PSD. Isso nos fortaleceu para que a gente pudesse levar para dentro do grupo de trabalho para essas discussões o olhar do Amazonas, a nossa necessidade aqui como Estado por conta da nossa Zona Franca de Manaus. A segunda batalha foi a de criar também um consenso dentro dos deputados do grupo de trabalho da importância que tem a nossa Zona Franca de Manaus. Você não viu até hoje, você não vai ver nenhum deputado que faz parte do grupo de trabalho falar nada contra a Zona Franca. Muito pelo contrário, nós conseguimos sensibilizá-los, explicar para ele a importância que tem para o Estado do Amazonas. Nós tivemos aqui, através de um requerimento nosso, a presença do relator, do Aguinaldo, e do coordenador, do Reginaldo Lopes, aqui no Amazonas para conhecer a Zona Franca de Manaus. Eles visitaram o polo industrial. Nós tivemos também um seminário onde foi colocado pelo lado do Estado a questão de arrecadação, a importância que tem. Né? E a outra batalha que nós vencemos foi, dentro do texto dessas diretrizes, a apresentação como tratamento tributário favorecido, um capítulo à parte, a Zona Franca de Manaus. E agora nós vamos para uma outra parte, para uma outra etapa, que é a construção do texto em si. E aí, Roseni, existe um acordo desde o início, logo quando foi instituído o grupo de trabalho, nós 3 do Amazonas tivemos uma reunião com o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. E lá ficou acordado que o governo federal iria apresentar um texto para ser incluído na PEC 45 para a Zona Franca de Manaus. Nós iríamos construir isso em conjunto, o governo federal, o governo do Estado do Amazonas e a bancada, para que tivesse um consenso e que a proposta que fosse apresentada fosse uma proposta que iria nos contemplar, porque nós temos uma particularidade diferente dos outros estados. Nós precisamos alinhar tanto a questão da manutenção das empresas aqui, né, do atrativo das empresas para manter os empregos, aliado à questão da arrecadação, que isso é um problema, uma particularidade do estado do Amazonas, que nós precisamos equalizar isso. E desde aí foi começado a iniciou-se várias discussões referente a isso. Já tivemos aqui várias visitas de técnicos da Receita Federal enviada pelo Ministério da Fazenda para discutir com os técnicos aqui da Cefaz, que eu quero aqui fazer um elogio, Serafim, para os técnicos da Cefaz. Nós temos técnicos extremamente capacitados e conhecedores da matéria, tanto da questão tributária como das particularidades do estado do Amazonas. Isso foi construído, né, para que a gente pudesse aí buscar a um texto, a uma proposta que contemple o estado do Amazonas. Então eu tenho aqui isso está sendo redigido, né, mas a ideia em geral nós já temos. Isso vai ser apresentado, inclusive, nessa semana agora, no Concefaz, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda dos Estados, né, e também apresentado ao Ministério da Fazenda, porque a partir de agora, o que vai acontecer? O Bernardo Api, ele sai de cena, e quem vai assumir a articulação para a aprovação da reforma tributária é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Então nós temos, Roseni, alguns pontos, isso falando especificamente de Zona Franca. Primeiro, que é algo que é primordial, o período de transição, né, dessa proposta da reforma tributária, que dos estados vão ser, da arrecadação vai ser de 20, e depois mais 20 anos gradual. O da Zona Franca em especial vai obedecer o que já está na Constituição até o ano de 2073. Ou seja, o período de transição da Zona Franca vai obedecer o que já está na Constituição. Nós temos aí mais 50 anos para que a gente possa, que o Estado possa desenvolver outras matrizes econômicas para não ficar dependente apenas desse modelo. Segundo ponto, que tenha aqui para as empresas aqui instaladas, para as indústrias instaladas aqui, um crédito presumido, que nós tenhamos aqui também um imposto seletivo para produtos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, e para que nós tenhamos também, aí quando a gente fala da questão da mudança da apuração da arrecadação, que ela passa a ser no destino, não mais na origem. Só para você ter uma ideia, o estado do Amazonas é de todos os estados o que mais vai perder com essa mudança, porque 97% do que a gente produz aqui vai para fora, e nós temos, claro, 4 milhões e meio de habitantes, muito menor que vários outros estados da federação, e a gente não tem um grande consumo. Então a ideia é que a gente possa ter aí, em especial para esses estados da região norte que compõem a Zona Franca de Manaus, que a gente possa ter um misto.
entre o que for gerado para arrecadado no destino, para que tenha pelo menos metade que possa voltar para o Estado em arrecadação através do governo federal e um fundo especial também aqui para esses estados aqui onde compreende a Zona Franca de Manaus, para que a gente possa ter um fundo para criar outras matrizes econômicas, para que a gente possa, ao longo desse período de transição de 50 anos, possa desenvolver outras matrizes econômicas para a gente saia da dependência apenas do modelo da Zona Franca de Manaus. Tá bom, então a gente tem aqui no resumo do deputado Saulo a questão como proposta para a Zona Franca, o crédito presumido. Eu ainda vou pedir para o senhor explicar um pouquinho mais como funciona. O imposto seletivo, que é uma previsão de alternativa que existe para vários estados, eu entendi na primeira explicação, mas que ele se aplique aos produtos da Zona Franca de Manaus, que haja uma espécie de retorno em relação aos produtos que forem produzidos aqui na Zona Franca, exportados, quando houver arrecadação nos estados consumidores, metade disso retorne ao governo do Amazonas, ao estado do Amazonas. E aí o fundo que seria tendo como o Amazonas beneficiário para que ele possa investir em novas matrizes. Isso deve ter alguma coisa a ver também com o CBA, né, com as possibilidades do CBA. Acho que tem mais coisas. Eu queria colocar mais uns complicadores aí para o meu querido Saulo. Certo. E o primeiro complicador é o seguinte: o IPI, junto com o imposto de renda, são os dois impostos que servem de base para fundo de participação de estados e fundo de participação dos municípios. Com o fim do IPI, esses fundos vão cair pela metade. Como eles serão supridos? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que como será esse crédito presumido se a tributação será só no destino? Não haverá tributação quando vier de lá para cá. Como seria esse crédito presumido? Eu vejo dificuldades em operacionalizar isso. Por último, dizer o seguinte: o Bernardo Api, ele é visceralmente contra incentivos fiscais. Eu tive a oportunidade lá naquele processo que foi de 2005 a 2008, conviver com ele. Ele era assim, era algo até patológico, né? A maneira como ele falava contra incentivos fiscais, que não se justificava e tudo. Então, naquela época, o prefeito de Santos se rebelou porque ele ia perder o ISS do Porto de Santos. Eu me rebelei porque íamos perder o ISS e não só isso. Íamos perder também com a Zona Franca de Manaus. E ele era contra, assim, algo muito, muito, muito forte. Não sei se ele mudou de ideia ou se ele agora está dentro de um novo contexto e resolveu seguir a orientação do presidente e do ministro. Eu queria entender um pouquinho melhor também essa questão do crédito presumido. E aí o crédito presumido ele entra dentro de uma questão na geração da produção, vamos dizer assim, né? Que já acontece hoje, né? Acho que nos refrigerantes. Pois é, mas é impossível. Sim, só para a gente tentar, deputado, desculpa me interromper, que o ouvinte também compreenda, que é difícil para a gente entender isso. Não, tranquilo. Então hoje, por exemplo, nos refrigerantes, o Estado é isento. Mas quando exporta para outros estados, gera um crédito que as empresas podem utilizar, né? Essa compensação dos impostos, mantendo suas vantagens. Penso que é algo nessa ideia. A ponderação do deputado Serafim eu também compreendi. Se o imposto é zero, que crédito vai ser gerado, né? Como presumido, enfim, de vantagem para essas empresas? Eu entendi que essa proposta é a proposta do Estado do Amazonas, não está na ideia das diretrizes da reforma, né? Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que o Amazonas, como bem disse o Saulo, tem dois problemas. O primeiro, poder conceder incentivos para continuar atraindo investimentos, e segundo, evitar a queda na arrecadação, porque qualquer queda de arrecadação desmonta o Estado como um todo. Então é isso. Agora, qual é o problema do crédito presumido? É que hoje, quando você compra de fora, uma empresa de Manaus compra de fora, ela não paga IPI, ela não paga ICMS, ela não paga PIS e COFINS e gera crédito de ICMS, quer dizer, ela não paga e se acredita. Então isso é uma vantagem que no novo formato não pode existir, já que a tributação será o equivalente a zero. Só vai ser na hora do consumo, né? Então, vamos lá, vou explicar aqui por partes.
voltando para o que o Serafim acabou de dizer, nós temos uma particularidade do resto dos estados, que nós precisamos ter os atrativos para que as empresas permaneçam e para que nós temos novas indústrias instaladas aqui no estado e que a gente possa manter também a arrecadação, certo? Então, assim, quando eu falo de crédito presumido de imposto seletivo, isso é especificamente para que a gente possa manter a competitividade das empresas, para que elas continuem instaladas, para que sejam atrativos que elas continuem instaladas aqui no estado do Amazonas. A lógica do crédito presumido é basicamente o que acontece hoje, como você falou, dos concentrados, né, que é zero e quando vende para fora ainda gera um crédito. E esse crédito, Serafim, vai ser criado em cima do CBS, que é o que vai ficar na cota da União. Quando gera crédito, vai diminuir a arrecadação do Estado. Não, aí vai em cima do imposto que vai ser da fatia da União. Tá. Vai se criar um crédito presumido para as empresas instaladas aqui, quando ela vende para fora, ou quando ela compra insumos de fora, para que ela tenha um crédito presumido, para que ela possa abater nas operações dela futuras. Entendeu? Então, assim, vai ser isso para as empresas instaladas aqui. E o imposto seletivo será para os produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Aí eu posso te dar um exemplo aqui claro. Certo. Nós temos aqui em Manaus o polo de 2 rodas. Né? O maior polo de 2 rodas do Brasil. Só tem um estado, se não me engano, Pernambuco, que tem uma fábrica, né, de motos. Por conta dessas vantagens que hoje é concedido à indústria instalada aqui. E a ideia do crédito presumido é para quê? É para que fique, né, com a mudança da alíquota da tributação, que vai ser diferente, para que em cima da alíquota padrão tenha ainda um valor presumido, um valor a mais em cima do padrão para produtos, para que outro estado não possa ter, por exemplo, uma indústria de 2 rodas para que elas continuem aqui. Isso vai fazer com que nós mantenhamos a competitividade das empresas instaladas aqui, as vantagens para que elas estejam instaladas aqui. E referente à questão da arrecadação, são aí 3 pontos. Primeiro, essa questão de ser um misto, de 50% do que for, no caso, tributado, arrecadado no destino, do que sai aqui dos estados da região, e aí é importante dizer, isso não é apenas o estado do Amazonas. Nós estamos contando aí Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Né? Então eles entram também nisso, até porque eles já são hoje, já são áreas de livre comércio, também tem a Zona Franca Verde. Né? Então isso seria bancado pela União, isso para que a gente possa ter aí, para que a gente não tenha tanta perda na arrecadação. Entendi. Né? E um fundo, né, específico também para a região, para que a gente possa também desenvolver outras matrizes econômicas, para que a gente saia da dependência de apenas um modelo. Isso essa proposta vai aliar a manutenção das empresas aqui, para continuar sendo atrativo, e é importante também a gente falar que nós, nessa proposta, nós também estamos avançando para que a gente possa, inclusive, atrair novas indústrias para cá, para que a gente possa crescer, óbvio, e nós vamos também conseguir manter a arrecadação do Estado. Bom, vocês estão ouvindo aqui no Exclusiva de hoje uma explicação do deputado federal Saulo Viana, que faz parte do GT, do Grupo de Trabalho sobre Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, e também do ex-deputado estadual e tributarista, economista, ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa. Nós estamos falando sobre reforma tributária, sobre as consequências dela, e vocês acabaram de ter acesso também, pela explanação aqui do deputado Saulo e do deputado Serafim, as propostas em torno da Zona Franca de Manaus e também do Amazonas. E eles colocaram com muita clareza que, além dos benefícios fiscais, né, que encerram, porque esses impostos eles vão deixar de existir, as fragilidades do Estado do Amazonas também estão na arrecadação. Né? Vocês ouviram falar aí do crédito presumido, dos refrigerantes, das arrecadações relacionadas ao ICMS. Então, há uma série de outras questões envolvendo as vantagens da Zona Franca de Manaus e do Estado do Amazonas que estão na berlinda nesse momento, estão nas suas fragilidades. O deputado Saulo Viana nos explicou agora sobre a questão de criação de um fundo, o crédito presumido, maior detalhamento a respeito dele, né, do imposto seletivo, do cashback, são tratamentos diferenciados para a Zona Franca de Manaus.
E especificamente sobre o crédito presumido, eu entendi que, ainda que haja um imposto zero relacionado ao estado do Amazonas, seria uma vantagem em relação aos outros estados, porque essa compensação viria diretamente da União, tendo imposto que cabe à União, e dar essas compensações para as empresas que se interessarem em permanecer ou a se instalar aqui na Zona Franca de Manaus. Sobre o imposto seletivo, é como se tivesse uma carga maior para os produtos de ação produzidos na Zona Franca, mas se forem produzidos em outros estados, uma carga tributária maior que dê a possibilidade do consumidor fazer uma escolha pela Zona Franca de Manaus. Da indústria do que é produzido aqui na Zona Franca de Manaus. Então, resumindo, basicamente, as propostas de vantagem são essas. São boas, deputado Serafim? A meu ver, sim. Agora, o problema é o seguinte, falta combinar com os russos, né? Aquilo que o Garrincha disse para o Feola. O Feola disse, olha, você vai pegar a bola no meio do campo, vai até a linha de fundo, dribla o lateral esquerdo, e você cruza, o Vavá vem de trás e faz o gol de cabeça. Ele disse, sim, mas já combinou com os russos? Porque a gente tem que ver até onde os outros estados concordam. Sim. Então esse debate é que é o grande desafio que está colocado para a nossa bancada, seja na Câmara dos Deputados, principalmente na Câmara, que é por onde passa por primeiro, assim como também depois pelo Senado. Nós temos uma dificuldade que é óbvia, nós temos 8 deputados em 513 e 3 senadores em 81. Então nós temos uma dificuldade grande. Tínhamos um aliado muito importante, que era São Paulo, na questão do tributo no destino, porque São Paulo e o Amazonas são os 2 estados que perdem. Mas, num determinado momento, São Paulo viu o seguinte, olha, quem tem o maior consumo sou eu. Eu posso perder no primeiro momento, mas no segundo momento eu ganho. Aí São Paulo abandonou. E na hora que São Paulo abandonou, ficamos só nós, os 8, e só nós temos esse problema, porque São Paulo não tem e está muito à vontade para adotar essa posição. Então são boas, e eu faço votos aos 8 deputados e aos 3 senadores que continuem nessa pegada de tal forma que a gente possa preservar aquilo que temos hoje. Esse ponto que o Serafim falou é importante, Sarafa. Nós estamos no momento de construção política para que a gente possa, todas essas propostas, que elas sejam inseridas dentro do texto final. Isso é uma construção. Isso não é, sim, claro, a gente não vai chegar lá não, vai estar sendo todo um arranjo para que a gente possa ter tudo isso aqui dentro do texto final. Qual é a vantagem? E, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo e com alguns colegas. Todos topam, desde que a União banque a festa. E a União, né, o governo federal, está disposto para que a gente possa avançar na reforma e possa bancar, como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que um dos entraves no governo passado foi porque o governo passado ele não queria bancar o Fundo de Desenvolvimento Regional. Este governo topa bancar o Fundo de Desenvolvimento Regional. E todas essas propostas que eu estou te passando aqui, do crédito presumido, do crédito presumido, do imposto seletivo, do fundo para desenvolver nova matriz econômica, pessimista, nada disso vai ser partilhado com os estados. Tudo vai ser bancado, vamos dizer assim, usar o termo, pela União. Isso é uma vantagem que nós temos, porque nós temos o compromisso do presidente da República, nós já temos esse compromisso do ministro da Fazenda, que inclusive a gente já teve reunido com ele, ao ponto da Zona Franca, e nós não tiramos nada dos outros estados. Então a gente tem assim a convicção que a gente vai conseguir avançar com essas propostas por conta disso. É como se estivesse circulando com uma bandeja cheia de vidro numa sala muito lotada, né? Sim. E você tendo que manter os copos ali intactos naquela bandeja. Muito interessante todos esses movimentos. Agora, tem um detalhe que é peculiar, que eu queria que vocês fizessem um comentário que tem a ver com a política, com o contexto político. No governo passado, havia posições muito estratégicas da bancada do Amazonas, tanto no Senado, a gente não tem posições estratégicas no Senado, em função da quantidade de parlamentares ali, 81, e também do tempo, né, do que representa o Eduardo Braga, o Omar, dentro do partido deles, né, dos partidos deles. Na Câmara dos Deputados, mesmo sendo 8, eles estavam em comissões muito estratégicas que poderiam usar como negociação na conversa com o governo federal. E a gente tinha um governo federal que era
contrário a essas linhas de desenvolvimento regional, de compreender esse equilíbrio regional, contrário à renúncia fiscal, declaradamente, né? Agora não, a gente tem compromissos e um governo que tem em seus princípios olhar diferenças regionais. Isso é claro para todo mundo que tem o mínimo de tutano, isso fica bem claro. Agora, há uma relação desse governo que tem fragilizado, porque algumas votações podem fazer com que a Câmara irritada mostre que o governo não tem tanta força. E nesse contexto, a Zona Franca, sendo interesse mais do governo que dos outros estados, poderia ter uma fragilidade aí também, ser mais uma pessoa apertar essa sala que vocês estão segurando essa bandeja? Sarafa? Olha só, eu acho o seguinte, o governo, e aí tem um fato concreto, né? A gente não pode brigar com o fato. O Lula ganhou a eleição por 2 milhões de votos, mas ele não fez a maioria no Congresso. Ele tem, quando muito, 150 deputados que votam com o governo. Ele precisaria ter, para passar uma reforma tributária constitucional, 308 votos. Isso terá que ser construído. Agora, eu entendo que esse mau humor do Congresso em relação ao Lula decorre de falhas na articulação. Está tudo muito sensível, né? E, às vezes, um telefonema que não retorna. Eu me lembro do Dornelles, ministro da Fazenda, e ele tinha o seguinte, ele não aguentava trabalhar porque o telefone dele não parava. Aí ele deixou a Sueli, que era a secretária dele, ela anotava todos os números. Aí dizia, eu vou retornar. Aí quando encerrava o expediente, ele ia para o gabinete dele, se trancava e começava a retornar. Só que esse retorno, eram tantas as ligações, que ele entrava 2, 3 horas da manhã ligando para a casa do deputado. E o deputado disse, pô, mas eu ainda estou aqui no Ministério. Você não pediu para retornar? Eu estou lhe retornando e tal. Mas, efetivamente, hoje, com os meios tecnológicos, isso tudo ficou mais fácil. No entanto, ainda está dando choque. Essa relação ainda está dando choque. Mas eu vejo um desanuviar daqui para frente. A tendência é isso diminuir, esses conflitos diminuírem. De parte de algumas lideranças do Centrão, eles têm que entender que, para o Executivo, eles perderam a eleição. Eles não podem, entre aspas, acuar o governo. Não vou usar a palavra chantagear, mas não vou dizer acuar. Porque o governo tem meios e modos de superar isso. Tem um preço a pagar, mas se o governo se dispuser a pagar, ele vira o jogo. Agora, é ruim, os exemplos são ruins, os exemplos do passado que deram no Mensalão e no Petrolão. Não é esse o caminho tem que ser do convencimento. E eu digo que tenho pena do Padilha, que faz essa articulação, porque ele apanha dentro e fora do governo. Deputado Saulo. O Congresso é diferente hoje, né? Hoje nós temos aí, eu vivo isso todos os dias lá, a linha de pensamento é diferente, enfim, todo o contexto do Congresso, como o Serafim bem colocou aqui, é diferente. O governo não tem maioria hoje dentro do Congresso. E aí, obviamente, e isso é muito claro lá, você vai para as negociações de votação, né? O governo, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do arcabouço fiscal. O projeto que chegou lá na casa, ele foi praticamente todo modificado, né, por conta de discussões. A nossa própria bancada do União Brasil colocou algumas mudanças que foram acatadas pelo relator. E no final, né, de quando o texto final foi elaborado, teve uma outra conversa com o ministro Haddad, que ele concordou com todas as mudanças, né, e foi para a votação e teve quase 400 votos, né, que é uma votação expressiva dentro da Câmara. Então, assim, a questão do diálogo, da construção política, dessa articulação, ela é muito importante. Agora sim, Rosane, sobre a reforma tributária, eu vou te dar a minha opinião. A gente não pode comparar a reforma tributária com, por exemplo, a votação do marco de saneamento, com o próprio arcabouço fiscal, com a questão da demarcação de terras indígenas, porque essa reforma, ela não é uma reforma de governo. Essa reforma é uma reforma de Estado, é uma reforma do Brasil. Ela é muito importante para o Brasil como um todo, para o nosso país, inclusive, para que a gente possa avançar em várias pautas, tanto na questão da economia, como na questão até mesmo de justiça social. Então, quando a gente conseguir, eu acredito muito nisso, fazer um texto, por exemplo,
a questão do... um dos entraves para a reforma tributária em governos passados foi, por exemplo, o agronegócio, a produção rural do Brasil. E ela está contemplada nesse texto. Por quê? Porque nós ouvimos as sugestões, nós ouvimos os especialistas da área tributária, o próprio olhar do agro em si, qual era o pleito deles, e vai estar contemplado nessas diretrizes e vai estar contemplado no texto final. Então, assim, e a Câmara lá, ela se divide, na verdade, também nas suas pautas, né? A bancada do agro é uma bancada grande, né? Como tem as outras bancadas, enfim, de vários interesses, segmentos, isso vai se alinhando para que a gente possa chegar. Então, assim, o que eu acredito? Que a construção da reforma, claro que o governo é um agente importantíssimo nisso, tanto é que o ministro da Fazenda, que é o ministro mais importante, que cuida da economia do país, o Fernando Haddad, que tem um ótimo relacionamento, importante se frisar isso, tem um ótimo relacionamento com o presidente da casa, com o presidente Arthur Lira. Ele está assumindo essa articulação, né, está falando já, conversando com os governadores, conversando com as bancadas do meu partido União Brasil. Quando, ao longo dessa construção que foi feito dentro do grupo de trabalho, eu estive constante contato com o líder do meu partido e alguns deputados do meu partido. E eu tenho a palavra do líder do meu partido, que quando a gente apresentar esse texto, que agora está formatado, e esse texto for para negociação, que a bancada do União Brasil, os 59 deputados do União Brasil, irão apoiar a parte da Zona Franca de Manaus. Excelente. Não, isso já é um avanço, e os outros naturalmente vão fazer, e a gente vai para essa construção, como estou te falando, que a política ela é feita de diálogo, de construção, para que a gente possa fortalecer e ter essa reforma que é muito importante para o nosso país. Que são partidos que têm votos importantes. Claro. O PP, União Brasil, o PSD, são bancadas grandes, bancadas com relações com outros partidos do Centrão. Esse é um detalhe importante. A gente levantou aqui a questão da fragilidade da Zona Franca, a vantagem, né, em relação ao governo que compreende, tem como princípio as diferenças regionais e se comprometeu com a Zona Franca, mas que tem uma relação complicada com o Congresso. O deputado Serafim Corrêa e o deputado Sal, há um processo de convergência, de uma relação que entre num equilíbrio, né, de que os dois lados consigam ter as suas formas atendidas, nem seja invadido. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Eu, como jornalista, penso que tem um detalhe a mais, que inclusive entra na falha da mídia também, porque a gente tende a achar que tem que tratar todo mundo como igual, né, e dar espaços iguais a versões conflitantes. Eu penso que tem determinadas ações, determinados personagens que eles estão utilizando dessa vantagem democrática para atacar a democracia. Um jogo de relação que está exposto hoje claramente, o deputado Serafim, na sua elegância, não o utiliza, mas eu penso que o meu ponto de vista eu posso utilizar. É uma relação de chantagem que fragiliza muito, inclusive o orçamento, a aplicação do orçamento com base no interesse público, está muito pautado pelo interesse da base desses parlamentares. Isso não está ficando muito claro no tratamento, parece só uma falha de articulação política, que também há, né? Que também há, e o próprio PT internamente percebe isso. Mas há algo maior nessas relações, que é o momento atual da nossa democracia e da república, e que a gente precisa debater. Se não for por meio da imprensa, eu não sei por onde começa. Mas, enfim, sempre a democracia mesmo, ela constrói suas próprias alternativas, né, deputado? Então, a gente já viu isso em outros ambientes. Por fim, tem participação de ouvinte aqui, sabe? Ok. Thaís, tem um, né? Eu vou ler outro e a gente vai jogar para vocês comentarem. Já a gente já está indo pro finalzinho do programa. Não tenho aqui o nome, mas é o ouvinte final de telefone 4862. Diz assim: queria saber do querido Sarafa, no alto da sua experiência, o que de fato o Amazonas pode esperar dessa reforma tributária. Vamos perder mais do que ganhar? E o que, em tese, vamos ganhar e o que realmente vamos levar. Olha só, deputada, deixa eu ler mais uma aqui, que a gente passa para vocês para dar uma dinâmica para o tempo. O Jonas mandou uma mensagem assim: a nossa bancada não conseguiu ser unânime na questão do marco temporal, que claramente é prejudicial para o nosso Estado e para os nossos povos indígenas. Podemos esperar mais unidade na questão da reforma tributária, no que tange a Zona Franca de Manaus? E aí o Jonas, do ponto de vista dele, que em certa maneira eu também compartilho, ele coloca como algo, o marco temporal como algo também de Estado e também de interesse que deveria ser prioritário no Amazonas, em função de ser uma pauta internacional, em função de estar relacionada à vida indígena, e nós temos o Estado com maior população indígena, e que deveria ter ali um patamar de igualdade.
Mas no contexto político-econômico, Jonas, esta pauta ela está no interesse, no foco de todos os estágios da reforma tributária, então é por isso que, nesse sentido, ela cria uma outra vantagem, né, em relação aos outros debates. Oi. A gente só vai desprender agora do Dial para voltar para o Reinaldo e a gente vai continuar aqui para os nossos ouvintes no YouTube, tá bom? Isso. Pode voltar, Rafa. A gente jogou agora para a rádio, ao vivo vai entrar o Reinaldo Azevedo, mas a gente vai ter chance de fechar aqui no YouTube. Perfeito. E aí, dentro dessas falas dos ouvintes, eu queria que vocês colocassem se não seria o momento, de fato, a gente utilizar a questão ambiental, o nosso contexto regional do estado do Amazonas e fazer um link com a Zona Franca de Manaus, porque também, de fato, o modelo Zona Franca não está linkado à questão ambiental. Ele até surgiu, já tive a oportunidade de fazer um outro programa com o deputado Serafim, outro professor da universidade, ele surge num outro contexto. Sim. Até de ocupação, não era de preservação, né? E essa ocupação que causou muita devastação na Amazônia. Então, será que não seria o momento de a gente usar isso, sabe, virar a chave e atrair modelos e forma de funcionamento dessas empresas que tivessem mais elo com a preservação da floresta, né, com o cuidado, com a atenção dos povos indígenas, ouvi-los mais na construção desses projetos econômicos? Bem, deixa eu começar ali pela Thaís. Ela colocou o que o Amazonas ganha e o que o Amazonas perde. Nós precisamos esperar o texto. Na forma que está encaminhado o texto, nós vamos ter o máximo. Agora, nós não podemos ter além do máximo. O máximo é 100. Nós não podemos esperar ter 150, porque isso não falar a verdade. Eu acho que estou sendo Você está certíssimo, Serafim. Bem claro. Quanto à questão de linkar as nossas questões ambientais, eu também acho que isso deve ser feito e com muita competência, com muita determinação. Aí nós temos algumas situações que nós precisamos entender melhor, e uma delas, Rosine, é essa. A Zona Franca de Manaus surgiu para evitar o projeto dos Grandes Lagos, que era um projeto do Herman Kahn, que era ligado à CIA, era um consultor da CIA, e ele defendia o seguinte: olha, vamos unir o Pacífico ao Atlântico, com isso faremos uma barragem e inundaremos o miolo da Amazônia. Aí surgiram duas correntes de pensamento no Brasil. Uma é que a Amazônia teria que ser ocupada pela pata do boi. E a outra, que era defendida pelo Arthur Reis, pelo professor Samuel Benchimol, pelo professor Armando Mendes, que foi a seguinte: não, nós não temos que ter a pata do homem, não é a pata do boi. Nós temos que ter a presença do homem, e principalmente a presença qualificada. E é daí que ressurge a Fundação Universidade do Amazonas, é daí que surge a Zona Franca de Manaus, para criar um polo que tivesse pensamento crítico, aliado. A Zona Franca de Manaus é recriada, é refundada a Universidade do Amazonas. Os mais novos não sabem disso, mas em 1960 nós não tínhamos universidade. Em 1962, o saudoso deputado Arthur Vigílio Filho conseguiu, obstruindo a votação do orçamento, ele e Almino Afonso conseguiram aprovar a recriação da Universidade do Amazonas, que foi assinada por João Goulart, presidente da República, e Tancredo Neves, primeiro-ministro. Mas isso não foi implantado na sequência. Só em 1965-6 é que Arthur Reis, governador, leva à frente a ideia, cobra do presidente Castelo Branco, que também era seguidor de que deveria criar um polo de gente na Amazônia, e esse polo seria Manaus e Belém, principalmente, e implantam a Universidade do Amazonas. E aí começa toda uma história, e lamentavelmente, a partir de um determinado momento, a Universidade do Amazonas se desgarrou desse projeto amazônico, da razão da sua refundação, tanto que você não encontra uma única homenagem a Almino Afonso. A Arthur Vigílio tem a homenagem a ele, mas você não tem homenagem a Tancredo Neves, não tem homenagem a João Goulart, que foram os refundadores. E depois, na sequência, o Arthur Reis, que foi um governador ditador, arbitrário, autoritário, mas que tinha o seu lado bom, o seu lado positivo. Então é esse o resgate que eu faço.
bem, deputado Saulo. Na verdade, eles atiraram no que não viram e atiraram no que viram e acertaram no que não viram, né? Exatamente. E agora, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, da atualidade, eu entendo por esse lado também, Rosane, que, vamos dizer assim, a Zona Franca, ela entrega uma contrapartida que nenhum outro modelo de desenvolvimento regional entrega no nosso país, que é aliado aos empregos que são gerados aqui, a oportunidade que é dada aqui, através dos empregos da Zona Franca e a arrecadação que o Estado tem para poder investir, levar políticas públicas para o interior, a contrapartida da preservação, né, da nossa floresta amazônica. Então isso é algo que deve-se ser explorado, intensificado, essa visão, essa leitura, e olhando para o futuro, nós temos aí o CBA, né, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora, depois de 20 anos praticamente, agora que ele tem a personalidade jurídica, e a gente pode, com esse olhar do futuro, poder aí sim desenvolver a indústria também a partir, né, de produtos que tenham a matéria-prima na própria floresta, para que a gente possa, que aí, exatamente, criasse uma outra matriz pelos fitoterápicos, né, pelos fármacos. E aí tem uma outra, para mim é uma dívida que a Zona Franca tem com o estado do Amazonas, que a nossa economia é centralizada na cidade de Manaus, e a oportunidade do CBA e essa nova visão, esse novo conceito que a gente tem que dar para a Zona Franca de Manaus, é que a gente possa desenvolver também o nosso interior, que é a mesma oportunidade que é dada aos homens e mulheres que moram aqui na capital, para que a gente possa levar também para o interior, para que possa desenvolver através da geração de emprego e de renda, né, uma vez que nós já temos, por exemplo, além da UFAM, a própria UEA no interior, que capacita e qualifica, né, os homens do interior, mas sem a oportunidade de emprego e renda, é óbvio que essas pessoas não vão ficar lá, ou então não vão ter aí o crescimento, o desenvolvimento devido que possa ter, e essa visão nova da Zona Franca aliada ao meio ambiente, juntamente com essa oportunidade do CBA, que a gente possa desenvolver também o nosso interior. Por quê, Rosane? Que aí é o meu ponto crítico nessa fala do mundo, inclusive. Falam-se em preservar, cobrar do Brasil a preservação da floresta, né, cobrar a preservação do meio ambiente, mas a gente não pode esquecer que dentro da floresta moram pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, que precisam ter oportunidade, que precisam ter também condições de viver, ter uma vida digna, para que possa dar essa contrapartida da preservação da floresta. E esse momento agora da reforma tributária, de tudo isso que a gente está falando aqui, é muito oportuno para que a gente possa avançar nessa pauta e levar essa mesma oportunidade para o interior. Bom, eu só tenho a agradecer, gostei demais do resultado do Exclusiva de hoje. Eu penso que todo mundo que pôde acompanhar do início ao fim, quem entrou pelo meio, recomendo que volte ao início do programa, porque a gente consegue sair com uma compreensão mais exata do que está debatendo sobre reforma tributária e Zona Franca de Manaus, a partir da fala do ex-deputado e tributarista Serafim Corrêa e do deputado federal Saulo Viana. Muito obrigada aos dois. Eu é que agradeço Rosiane, Thaís e o Saulo, e votos ao Saulo para que prossiga nessa batalha e que tenha êxito e sucesso no desempenho dessa missão. Obrigado Rosiane, Thaís, obrigado a Band News por mais uma oportunidade de a gente debater esse assunto que é tão importante para o nosso estado. Estou sempre à disposição. Agradecer aqui o Sarafa, que é um colega, uma pessoa que eu fiz a primeira campanha que eu fiz, Rosiane, foi para o Serafim, em 2004. Obrigado. Eu já balançava a bandeira para o Serafim em 2004 e aí a gente veio se encontrar na Assembleia e hoje a gente está aqui discutindo esse assunto tão importante para o nosso estado. Obrigado. Muito obrigado, Saulo. Obrigada a todos. O Exclusiva volta na próxima segunda-feira.